em Hebreus capítulo 5, verso 11. Mas antes disso, vamos orar pedindo a direção do Senhor para a leitura e a exposição da sua palavra. Senhor Deus Pai poderoso, nós queremos, ó Pai, pedir a tua direção, a tua instrução, a tua graça, Senhor Deus, para ouvirmos com os ouvidos, ó Pai, entendermos com os nossos corações, ó Senhor Deus, e nos dobrarmos, ó Pai, a instrução e a orientação que está sendo dada. O Senhor sabe muito bem, Pai, e nós sabemos também, que não é somente a preparação do pregador, não é somente o conhecimento que ele adquire com o estudo da palavra, mas é pura e exclusivamente, usando até mesmo esses meios, ou não, mas pura e exclusivamente, a ação do Espírito Santo na vida do teu povo. Clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor possa usar, Pai, aqueles que ouvem a tua palavra e aqueles que pregam a tua palavra, para que a tua palavra seja pregada, Senhor Deus, e ela alcance o objetivo para o qual o Senhor foi destinado, Pai. Que ela fale aos nossos corações, Pai. Não somente ao coração daquele que está falando, pregando, mas ao coração de todos aqueles que ouvem, porque esse é o objetivo da tua palavra. Edificar os nossos corações. Que assim, Senhor, nos dá sabedoria, humildade, para entender que não é a nossa inteligência, nem a nossa capacidade de percepção ou de perspicácia, mas é a ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações, Senhor Deus. Fazendo com que a Tua palavra, Senhor, encontre, Pai, um lugar aprazível, Pai, de descanso no nosso coração. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Lança, Senhor, todo qualquer orgulho da nossa parte, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Lança todo qualquer orgulho no chão. Mas que estejamos com os nossos corações, Senhor Deus, abertos, Senhor, simples, para ouvirmos e entendermos a Tua palavra como realmente ela é. E que ela traga ao coração de cada um uma lição, um direcionamento, Pai, e que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, porquanto nos tem se tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devia ser médico, atendendo ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de alguém que ensine de novo para os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é experiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 5, o escritor, o autor sagrado, falando sobre o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Cristo. E nesse momento aqui, nós vamos ter uma introdução. E ele vai voltar a falar sobre isso lá no capítulo 7. Aqui nós poderíamos ver uma direção, mas com um propósito. O escritor de Hebreus interrompe a sua explanação sobre esse aspecto da pessoa de Cristo, o sumo sacerdócio dele, a fim de mostrar aos seus leitores que eles deveriam ser mais diligentes para com o estudo da palavra de Deus. Essa é a exortação que está sendo dada aqui. Provavelmente, quando ele diz a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e é difícil explicar, ele está se referindo claramente à questão do sacerdócio de Cristo. E provavelmente, nesse aspecto, o escritor de Hebreus queria avançar, comunicar mais verdades a respeito de Cristo e do Evangelho nesse momento, mas isso parece que naquele momento ali se torna impossível para aqueles irmãos. A preocupação desse pastor é com o estado espiritual da igreja, com a situação dos crentes ali,
que estão se mostrando tardios, lerdos, preguiçosos em atender às verdades do Evangelho. Essa é a questão aqui. Por isso, ele está se voltando agora em um trecho bastante significativo para exortar aqueles irmãos com relação ao desenvolvimento da sua fé. A continuidade, a maturidade na fé cristã. Por quê? Porque ele acaba de mencionar coisas muito profundas a respeito da fé cristã, a respeito da vida do sacerdócio, do ministério de Cristo. E eles não estavam fazendo aptos a ouvir essas instruções, a entendê-las. E a respeito disso, ele tinha muitas coisas ainda a falar, mas eles não tinham condição, capacidade de entender. E eles precisavam ser repreendidos primeiro, para que depois pudessem receber alguma instrução a nós. E aí nós vemos, muitas vezes, nós somos cegos da nossa própria ignorância com relação ao Evangelho. E essa ignorância é fruto, muitas vezes, da nossa imaturidade espiritual. E aí, por causa disso, nós não conseguimos olhar além, nós não conseguimos entender determinadas coisas. Saiba que ele comenta no Novo Testamento, faz um comentário no Novo Testamento, ele vai dizer que um mestre experiente sabe que todo aluno é rápido para aprender. Existem aqueles que são mais devagar, outros que são mais rápidos. E ele também consegue perceber quando eles não estão conseguindo absorver aquilo que você está dizendo. Mas vamos ver que nessa perspectiva nem todos aqueles progridem, nem todos os estudantes progridem em suas habilidades de aprender. E é por isso que ele lança essa administração. Há uma correção aqui num determinado momento. As palavras desse autor, as palavras desse autor são duras para a igreja. Duras e penetrantes. Porque alguma coisa se mostra drasticamente errada na vida daqueles irmãos. No processo de crescimento da vida cristã, eles não estavam progredindo, eles não estavam crescendo. Eles já deveriam, pelo tempo decorrido, pela carreira cristã já desenvolvida, eles deveriam estar mais amadurecidos na palavra de Deus. Mas não estavam. E isso representa uma vergonha para a igreja. Nós vamos perceber que a palavra de Deus ela vai dizer que o crescimento espiritual é como um crescimento normal, físico. Quando você nasce, e aí, com o desenrolar da sua vida cristã, nós vamos ver como isso se dá, você vai amadurecendo, você vai conhecendo coisas novas. Eu sempre digo isso, e esse caminhar é um caminhar para todos, dependendo da sua condição. Às vezes o cara quer pegar lá na frente uma coisa que ele ainda não conseguiu entender ali no início, não aprendeu, ele não viveu, mas aí ele quer pegar lá na frente. Como uma criança de 7 anos de idade, você vai ensinar diferencial para ela. Derivada, ela não vai entender. Ela precisa percorrer um caminho. E é isso que muitas vezes a gente não entende. E quando esse caminho é percorrido de forma correta, acontece o que estava acontecendo aqui na igreja aos Hebreus. Eles não estavam conseguindo alcançar. Nós, naturalmente, já somos lerdos para as coisas espirituais. É só os irmãos lembrarem os textos que nós, quando falamos, estávamos lendo ali, Mateus, os evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus falando que os homens eram lerdos, por causa do quê? Da nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós adentramos a fé, nós temos a necessidade de um crescimento. E esse crescimento é natural. É ordenado.
como um crescimento físico. Então, quando uma criança, a cabeça cresce mais, o pé cresce mais, às vezes a gente até vê isso nos nossos adolescentes, né? Ele pesava, narigão, isso é normal, mas estou falando de coisas desproporcionais. Ou quando a criança não cresce, alguma coisa está errada. E aí nós precisamos ver, eu lembro da nossa família, tinha um jovem que acho que tinha um problema de crescimento, o médico falou, realmente, ele tem que tomar remédio, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque não é assim que deve funcionar. No meio do povo de Deus, a mesma coisa. Um cristão, ele deve amadurecer na fé. Deve crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. E quando isso não acontece, alguma coisa está errada. Olha o que diz o escritor de Hebreus no seu primeiro verso, ou seja, o verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto nos tem se tornado tardios em ouvir. Como nós vimos anteriormente, ele vem falando aqui sobre o discurso, ou seja, o seu discurso é sobre o sacerdote de Cristo. E esse discurso é interrompido. Esse tema, como nós falamos, vai ser desenvolvido mais adiante, mas agora ele para. O escritor percebe que eles não iriam alcançar o que ele haveria de dizer a respeito dessa característica, dessa parte essencial aqui do ministério de Cristo. Porque se tornaria difícil para ele dizer. Por quê? Por que ele percebe isso? Por que se torna difícil de dizer e explicar o que ele havia de ensinar? A explicação está clara aqui. Não é porque o assunto era difícil. Não é isso. Nós temos muitos assuntos difíceis, teológicos, profundos aqui na Escritura. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. Nós podemos alcançar essas coisas. Nós podemos alcançar, porque tudo aquilo que foi revelado está ao nosso alcance. Se nós não temos nenhum problema de cognição, nenhum problema nessa área, nós temos condições de alcançar tudo o que está revelado aqui na Escritura. Precisamos, às vezes, que alguém nos explique. Ali, o grupo de Candace, que vinha lendo o livro de Isaías, e pergunta a Felipe, eu não consigo entender, vou explicar para você, parafraseando aquela situação. Não é diferente para nós. Mas percebam aqui, por que a dificuldade? Não era um assunto que era difícil. Eles se tornaram tardios em ouvir. Olha o que ele diz, a explicação. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difícil de explicar. Por que os tem se tornado tardios em ouvir? Ou seja, uma vez que vocês se tornaram tardios em ouvir, as coisas que eu tenho a dizer são muitas vezes difíceis de serem explicadas. Os ouvidos deles parecem que estavam fechados. O que se tinha a dizer a respeito do ministério de Cristo, a respeito da pessoa de Cristo, tornou-se difícil para eles, porque eles se tornaram duros de ensinar. Essa é a ideia aqui. E é interessante que essa palavra tardio, no original, significa lento, moroso, preguiçoso, sem força. E é interessante que essa palavra é usada para apontar membros entorpecidos de um animal, de um leão doente. Ele diz, tem se tornado o verbo da ideia. Eles nem sempre foram assim, provavelmente houve um crescimento. O apóstolo Paulo vai dizer, uma das suas cartas, que eles deveriam beber o leite. Leite aí era um alimento, vamos dizer assim, um alimento inicial. Ele vai dizer que o leite aqui são os princípios básicos da fé cristã. Eles deveriam beber o leite para crescer no Evangelho da graça de Cristo. Inicialmente parece que eles fizeram isso, mas agora parece que eles se tornaram entorpecidos sem entendimento quanto às coisas espirituais. Levem para essas coisas. Tornaram-se imortáveis. É essa a expressão usada aqui. É esse o significado. Os ouvidos endurecidos para a mensagem do Evangelho. E aqui nós temos um princípio. Que as verdades da Escritura, está claro para nós, se tornam difíceis para nós entendermos quando nos tornamos preguiçosos em ouvir.
tornando os nossos ouvidos preguiçosos em ouvir. E como é que nós fazemos isso? É por um tipo de prática e de comportamento negativo que nós vamos ver no verso seguinte, que fazem com que os nossos ouvidos tornem-se assim. Eu posso até adiantar o que seja. A falta de prática na leitura, na pregação, no ensino, em prescrutar, em se preocupar, em ler e aprender a palavra de Deus. Inicialmente, seria isso. E é interessante porque isso pode se tornar uma prática na nossa vida. É uma prática em que nós não exercitamos a nossa mente com relação à palavra de Deus. Se nós não exercitamos isso na oração, se nós não exercitamos isso no culto, ao ouvir a pregação, a buscar boas pregações para ouvir, buscar bons livros para ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, nós vamos fazer com que os nossos ouvidos se tornem tardios em ouvir. O princípio aí é o mesmo, o comportamento errado, é um comportamento cíclico que vai levar a nós rejeitarmos o entendimento da palavra de Deus. Não entendemos, porque nós estamos exercitando o nosso coração e a nossa mente da palavra de Deus. Estamos negligenciando os meios de graça, que é o ensino e a instrução, a leitura e o estudo da palavra de Deus. É o mesmo princípio que eu sempre digo ao afirmar que maus pastores preparam a igreja para não receber bons pastores. É tão interessante, porque quando você chega numa igreja e aí você diz determinadas coisas, as pessoas olham para você e começam a pensar, pastor está inventando coisas. O culto não é assim, não, porque não. Meus irmãos, isso está na palavra de Deus. Mas por quê? Porque a prática dessas igrejas, eles estão acostumados a ser ensinados a fazer as coisas erradas. E aí, quando você vê um pastor que chega preocupado com a vida espiritual da igreja, preocupado com o ensino da igreja, preocupado com a vida de cada membro, aí as pessoas começam a achar porque não foram preparadas para isso. Muitos acham que o pastor é um grande administrador, um prefeito da igreja. Ao ponto que você já ouviu, não uma vez, várias vezes, esse pastor aqui foi uma bênção, ele construiu o salão da igreja. Ele construiu um campanário, ele aumentou a igreja fisicamente. Esse não é um campanário, pastor. Mas que o progresso da igreja possa levar a essas coisas. A igreja crescendo, né? Mas essa não é a função de um ministro. A função de um ministro é pregar, é orar pela igreja, é ensinar, é pastorear os irmãos. O escritor aqui ele vai nos mostrar que é um desenvolvimento negativo em andamento daquela igreja. E esse desenvolvimento negativo, esse andamento da igreja, nós vamos perceber no desenrolar da exposição. Poderia levar à apostasia. É o que nós vamos ver no capítulo 6. Mas em contrapartida, ele vai nos mostrar que existe para cada cristão a possibilidade de desenvolvimento, do progresso saudável na vida cristã. E é isso que deve acontecer na nossa vida. Certo comentarista do Novo Testamento, comentando aos Hebreus, Fritz Lau, ele diz assim: o Novo Testamento representa estágio de crescimento da vida espiritual dos filhos de Deus. Então vai dizer, nós temos a infância na fé, nós temos na adolescência, os nossos jovens, e nós temos na maturidade os nossos pais. E amadurecer na fé, segundo ele, significa crescer com profundidade cada vez maior na dependência de
Cristo. Por quê? Porque o normal é crescer no entendimento e progredir na santificação, conforme nós vemos na Escritura, lá em Efésios capítulo 4, abram aí Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16. Eu me lembro uma vez de ter experiência com a igreja, e aí me distanciei dessa igreja um tempo, e aí voltei depois de um curto período de tempo, e me encontrei com alguns irmãos dessa igreja. Não era uma igreja que eu estava pastoreando, eu estava em contato com ela, mas sim encontrei com um irmão da igreja. Um irmão que era liderança da igreja naquela época, que era um presbítero. E aí nós começamos a conversar. E eu me espantei pela conversa que tivemos, que ele não havia crescido em nada na sua vida cristã. Quer dizer, nossa família saiu do Rio de Janeiro, fomos para o Recife, fomos para Boa Vista, e aí depois voltamos para o Rio, conhecemos várias igrejas, aí às vezes a gente volta para esses lugares para ver esses irmãos, e é interessante que a gente vê esses irmãos, e a gente vê o conhecimento espiritual desses irmãos. Apesar de estarmos em igrejas diferentes, parece que nós estamos crescendo juntos. E aí, nesse caso, eu fiquei pensando assim: por que ele continua do mesmo jeito? Por quê? Porque a tendência natural do crente é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma que cada ano que passa, você vai amadurecendo, você vai conhecendo mais as coisas, você vai tendo experiência, não somente na vida, na sua profissão, no dia a dia, você vai vendo as coisas. Na vida cristã também. Um tempo de membresia, um tempo de vida cristã, necessariamente você deveria amadurecer e crescer. Então, vindo para dizer que na caminhada da vida cristã, todos nós progredimos. Alguns, ele falando como se fosse uma escada, sobem 1 ou 2 degraus, outros 3 ou mais, outros apenas 1, mas todos progredem. Todos progredem. Porque quando não é assim, queridos, alguma coisa está errada com você. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. E ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E percebam que o que nós estamos vendo aqui é a questão do ensino da instrução na igreja. E desses ministérios só sobraram 2, ou seja, só existem 2 hoje: pastores e mestres. Os outros estavam atrelados à revelação. E com o fechamento do cano, com a palavra de Deus estabelecida, não havia mais a necessidade desses apóstolos, profetas, e no caso de evangelistas também tinham um caráter como Filipe extraordinário. Olha o que ele diz: com vistas, ou seja, o Senhor concedeu dons aos homens, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses homens estão na igreja para servir a igreja, para trazer a palavra de Deus, para ensinar, para fazer que eles sejam edificados e cresçam no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Não somente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que toca não só o intelecto, mas a alma. Porque esse é o propósito de conhecer a palavra de Deus. Nós não estamos numa escola aqui, nós estamos numa igreja. Todo conhecimento recebido aqui, ele tem foco para a vida nesse mundo e no mundo por vir. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o propósito de Deus.
a unidade, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, a maturidade, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados a rebelde por todo vento de doutrina e pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio meio para a edificação do si mesmo, meu amor. Ou seja, esse é o propósito do ensino do Espírito Santo falar no coração dos homens da igreja, do Senhor separar o ministério específico, o ministério do Espírito Santo, que é a pregação do ensino da igreja. Para o quê? Para fazer com que a igreja cresça no conhecimento, chegue à maturidade de Cristo, formar a imagem de Cristo na vida do crente. No entanto, nós estamos percebendo aqui que há um perigo da estagnação interior. E essa estagnação interior pode levar à apostasia. Deficiência de fé e de capacidade de compreensão espiritual representam um processo não natural, contraditório ao crescimento da fé. Por isso que ele se sentia impedido de falar. Ele não deixou de falar, porque ele vai falar isso lá no capítulo 7. Apesar da incapacidade da igreja ouvir. Mas é por isso que ele se sentia impedido. Por quê? Porque eles não conseguiam entender. Eles não exercitavam o seu coração e os seus ouvidos, meditando na palavra de Deus, estudando essa palavra, se utilizando os meios de graça que são dados para o crescimento na fé em Jesus. E aí o verso 12 diz assim: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, entende novamente a necessidade de alguém que nos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus, assim nos tornaste com necessidade de leite e não de alimento sólido. Os crentes hebreus, eles não eram recém-convertidos. Quando ele dizia assim, pois com efeito não devia ser médico, atendendo o tempo decorrido, eles não eram recém-convertidos. No decurso do tempo, desde que se tornaram crentes, já era suficiente para o processo de amadurecimento desejado na vida daqueles irmãos. Mas isso não estava acontecendo. O autor vai dizer que isso é um absurdo, que eles deveriam se envergonhar da realidade. É isso que está falando as entrelinhas, porque ainda permaneciam na infância da fé, apesar de todo o tempo decorrido na vida cristã. Parece que o tempo designado para aprender os ensinos da fé foram extensos naquela igreja. E eles estavam em dívidas. Ou seja, seus leitores estavam sob a obrigação de pagar dividendos, ou seja, de ensinar a outros. Eles deveriam ser capazes, já pelo tempo decorrido na vida cristã, de ensinar a outras pessoas. Mas eles não tinham essa capacidade. Ele chama porque eles deveriam ser médicos. E aqui não está relacionado a questão a mesma palavra que é usada em Efésios, pastores e mestres. Não, ele não está se referindo aos mestres da igreja. Ele está se referindo aos crentes, que já deveriam ter maturidade. É como se, é uma linguagem que a gente às vezes usa muito. Cara, você já devia ser mestre disso aí. Você mexe nisso todo o tempo? Ou seja, eles deveriam estar em outro estágio da vida cristã. E o autor de Hebreus é o que está se queixando. Por quê? Porque eles estão seguindo como meninos. Porque já tem muito tempo na fé, mas não conseguem ouvir a verdade do Evangelho, captá-las. E aí nós vamos perceber claramente aqui
Que a palavra de Deus, a Escritura, está nos dizendo que nós temos a obrigação de crescermos na graça e no conhecimento do Evangelho. Isso é uma coisa tão natural como crescer fisicamente. Às vezes, algumas pessoas, que gostam de estudar e tal, eu preciso conhecer, e aquela coisa toda, e fica agitado, Mas é uma coisa natural. Não precisa fazer força, não. As coisas acontecem. É lógico que precisa da dedicação. Como diz lá o salmista, medita de dia e de noite. Seu coração está naquilo ali. A Bíblia está dizendo que é uma obrigação nossa crescermos na graça e no conhecimento do Evangelho. E quando nós nos utilizamos dos meios de graça que Deus coloca à disposição da igreja, nós fazemos isso naturalmente. A pregação do Evangelho, o culto, o ensino, a leitura bíblica, a leitura de bons livros, ouvir bons sermões. Naturalmente, essas coisas vão acontecer. Mas quando isso não acontece, quando o processo natural não está acontecendo, é porque existe pecado no nosso coração. É porque os nossos olhos estão mais em outras coisas do que no Senhor. Olha aqui, 2 Pedro capítulo 3, verso 18, vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O contraste, nós vamos perceber isso, ocorre com muita frequência no Novo Testamento. O contraste entre o cristão maduro e o menino, leite e alimento, alimento sólido, é o que nós estamos vendo aqui. Nós vamos ver que essas expressões elas são recorrentes na Escritura, para mostrar essa diferenciação, para mostrar a necessidade que temos de crescer e o pecado, quando nós permanecemos na infância da fé. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 12, vou citar alguns textos, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Aqui, leite espiritual não tem aquele caráter negativo que nós temos aqui. Mesmo porque ele diz: tem-nos tornado, então provavelmente aqueles crentes anteriormente tomaram esse leite, mas ficaram no leite. Não se envolveram, não foram adiante, e agora se tornaram tardios em atender a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Olha que interessante. Entretanto, com sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Experimentados aí são maduros. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, fazendo uma paráfrase: entretanto, os bons da sabedoria de Deus entre os adultos, entre os crentes maduros, entre aqueles que são perfeitos. E é interessante porque essa palavra, perfeito, quando se refere ao crente, e muitas vezes isso é contexto no Novo Testamento. Ele não quer dizer que uma pessoa é perfeita porque ela é impecável. Ele quer dizer que uma pessoa é perfeita porque ela é madura. Porque ela amadureceu. Não porque ela alcançou a perfeição. E que não erra a momento algum. Não é esse o sentido do Novo Testamento. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Nós vamos falar mais adiante sobre esse texto, fazendo um paralelo aqui com Hebreus capítulo 4. E o último, Efésios capítulo 4, verso 13. Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A Escritura vai falar todo o tempo da necessidade que nós temos de crescer, de desenvolver, de conhecer mais a Deus, de nos tornarmos maduros na fé. E para isso nós temos uma caminhada.
nós às vezes não podemos encurtar essa caminhada. Não tem como. Abra Isaías 28, de 9 a 10. Calvino vai fazer um comentário a respeito desse verso. E ele vai dizer que não podemos deixar que a profecia de Isaías se cumpra em nós. E aí diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem estaria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados do seio materno? Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Existem crentes que não conseguem entender as profundidades das verdades bíblicas, ficando somente querendo regras para que possam direcionar as suas vidas. Eu conheço pessoas assim. Aí nós estamos ensinando a palavra de Deus no princípio, mas como é que faz, pastor? Como é que é assim? E é interessante porque muitas vezes o princípio ele vai apontar para duas ações diferentes, distintas, não opostas, mas distintas. Porque não é regra sobre regras, é um princípio da palavra de Deus que pode ser aplicado em situações distintas. E apesar de ter o mesmo fundamento, em determinadas situações ele vai agir diferente, mas tem o mesmo princípio. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: olha, quando eu estou entre os judeus, eu sou judeu. Quando eu estou entre os gentios, eu sou gentio. Quando eu estou entre os bárbaros, eu sou bárbaro. Por quê? Porque eu faço qualquer coisa que não venha a desonrar o Evangelho para ganhar as pessoas. Ou seja, Paulo estava aplicando um princípio ali na vida da igreja. Ele podia fazer qualquer coisa, em qualquer contexto, mas que não ofendesse a palavra de Deus, que não quebrasse essa palavra. Então ele poderia, um contexto aí meio estranho, vamos dizer assim, um exemplo, jogar bola com determinadas pessoas. E aí, no contexto, não jogar futebol, porque aqueles crentes ali acham que futebol é pecado. Você poderia, como mulher, usar um batom, um brinco, uma roupa mais sofisticada, na modéstia cristã, porque você está, de repente, numa situação e numa outra situação, para não envergonhar, para não ir contra a fraqueza de determinados irmãos. Ter mais recatada, não colocar nenhuma maquiagem, um brinco, e às vezes usar até um roupão, para não envergonhar os crentes mais fracos, que acham que essas coisas são importantes. Calvino, ao interpretar, ao fazer um comentário de Isaías, comentando o texto de Hebreus, ele vai mostrar, ele vai dizer isso, que uma infância na fé é perniciosa. As pessoas que vivem nessa infância, elas não conseguem ir além, precisando apenas de não toque nisso, não compres aquilo. O texto de Isaías aqui vai mostrar que algumas pessoas acusaram o profeta de instruir de forma simples e repetitiva, forma usada na instrução de crianças. E essa expressão aqui, desmamada, usada pelo profeta, expressava o pensamento que ele estava tratando aquelas pessoas como crianças. E Calvino vai dizer: nós não podemos deixar que a profecia de Isaías se cumpra em nós, ou seja, sejamos tratados como crianças na fé. Isso é pernicioso. Nós devemos crescer no Evangelho, nós devemos ter maturidade. E é interessante porque no Oriente Médio, as crianças eram desmamadas entre 3 e 5 anos. Tempo em que as verdades rudimentares
lhe eram ensinadas, as verdades básicas. E quem é pai sabe disso. A própria psicologia consegue ver isso. O progresso contínuo com relação aos nossos infantes. Primeiro nós ensinamos as coisas mais elementares, depois nós vamos acrescentando instruções conforme as suas capacidades. É assim que funciona também o seio da igreja. Eu gostaria de abrir um parêntese para relatar o que às vezes acontece numa relação, no mesmo aspecto. Eles tinham muito tempo na igreja e já deveriam ter uma maturidade cristã ao ponto de ensinar outras pessoas, de poder pastorear outras pessoas, de aconselhar mutuamente. Nós vamos perceber que é isso que ele fala anteriormente. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um aspecto relacionado a isso, o oposto. Recém-convertidos, que no mundo são pessoas capacitadas, são formadas, às vezes são mestres, são professores, dão aula, e que logo após sua conversão eles são colocados para ensinar ou na liderança da igreja. E aí você vê presbítero indo para a igreja católica, abandonando o evangelho para macumba, se revoltando contra a igreja, ou mesmo outros crentes que não chegam a essa função, mas aí se tornam professores de escola dominical, ou têm alguma função de destaque na igreja. São neófitos. Por mais inteligentes, por mais competentes, por mais doutorados, sei lá o quê, são neófitos. É gente que não conhece, que não viveu na igreja, que não foi ensinado desde a infância, que não sabe o que são os 10 mandamentos, não sabe o que é o Sermão do Monte, não sabe de coisas básicas. E pode ser até que sejam teólogos, mas hoje eles estão abraçando uma fé completamente diferente da sua. São recém-convertidos, são neófitos. Precisam caminhar na vida cristã, conhecer, viver a igreja. E o contrário disso é o que nós estamos vendo aqui. Eles deveriam ser médicos, deveriam estar em condições de ensinar outras pessoas, outros crentes que estão começando na fé. No entanto, eles falham em pôr em prática essa habilidade de conduzir outros ao conhecimento da salvação de Cristo Jesus. É o que ele diz aqui: tendes necessidade que vos ensine os princípios elementares da fé. A ideia de princípio elementar aqui são os princípios fundamentais e básicos da fé cristã. E é interessante porque essa palavra pode significar as letras do alfabeto como elementos da fala. São princípios básicos. E aí nós percebemos que o autor sagrado está afirmando claramente que os cristãos hebreus carecem, mais uma vez, do ensino elementar da fé. Porque pararam e deixaram de crescer. E aí parece que volta ao estágio anterior. Agora, que demonstração, que censura nós estamos vendo aqui? Dizendo que eles voltam à condição de crianças da fé. Eles estão voltando a essa condição quando deveriam ser maduros. E aqui nós somos mais uma vez lembrados que o nosso crescimento espiritual é importante, é essencial, é algo natural e é algo que nós precisamos perseguir. E que esse crescimento espiritual tem como alvo os nossos irmãos. Somos instrumentos na vida dos nossos irmãos para a edificação mútua. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Olha o que diz no capítulo 3, verso 13. Exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano. Existe um texto da Escritura que diz que nós devemos consolar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Como aquela igreja podia fazer isso? Se eles ainda estavam na infância, se eles não
na fé em Cristo Jesus. O autor está afirmando que seus leitores não sabem nem as verdades elementares e que havia necessidade de alguém ensinar-lhes. Ele diz assim: vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. E essa repreensão aqui, como eu falei anteriormente, é comparável à severa exortação do apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, quando ele diz assim: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ele não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Paulo vai dizer aqui, nesse texto da Escritura, que o pecado deles mostrava que eles eram meninos na fé. Ou seja, a maneira como nós nos comportamos mostra muitas vezes que somos meninos, por causa do comportamento que nós temos. E o comportamento daqueles cristãos, daqueles irmãos ali, apontavam para a falta de crescimento espiritual na vida deles. Eram meninos. Nós vamos perceber que existem certos pecados pontuais, como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 3, que mostram que somos meninos. Da mesma forma, temos homens que agem como meninos quando as coisas não saem como eles queriam. Eu me lembro dos meus tempos de futebol. Quem jogou bola sabe disso, né? Aí o dono da bola jogava. Podia ser bom, ser ruim, ele jogava. Mas aí tinha sempre aquele ali que a gente chamava filhinho de mamãe, que a coisa não saiu do jeito dele. Vou pegar a minha bola e vou embora. E aí ir embora para casa. E aí a gente tentava com ele: não, deixa a bola aí, cara. Não, meu time está perdendo, eu vou embora. Aí eu me machuquei, eu vou embora. Isso mostra o quê? Infantilidade. Existem homens que são assim. Isso mostra a falta de maturidade na fé. Falta de maturidade na fé. Ali na igreja de Corinto, quando ele dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, as divisões, as contendas, as brigas, mostravam claramente que eles eram crianças na fé. E é isso que o autor de Hebreus está chamando os seus ouvintes, de crianças na fé. E para ele é incrível, porque eles deveriam ser adultos, mas ainda estão se alimentando de coisas básicas, de leite espiritual. E ele usa essa expressão aqui de infância, de criança na fé, de leite, para envergonhá-los. Vergonha para o crente que não cresce. É vergonha para o crente que não amadurece. É vergonhoso diante do Senhor. Fritz Lau, comentando esse texto, ele vai dizer que no entendimento de Hebreus, leite, que vai representar uma metáfora para as verdades cristãs mais simples, constitui a pregação fundamental que fala o capítulo 6, verso 1 e 2. Vejam aí: por isso tomo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos e a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo. Ele chama isso de princípios básicos da fé. Em contrapartida, nesse contexto, o alimento sólido seria a pregação que é apresentada aqui em Hebreus capítulo 7, verso 1 e seguinte, quando ele vai falar do sacerdócio de Cristo, da superioridade do sacerdócio de Cristo, da pessoa de Cristo. Ele ser comparado com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. É essa pregação que caminha para um entendimento mais profundo da pessoa e da obra de Cristo, conferindo uma percepção abrangente da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus.
E nesse contexto nós vamos ver que há uma referência para a interpretação cristológica ali do Antigo Testamento. É interessante porque sempre que filhos de Deus que estão mais tempo na igreja, que tem mais tempo de caminho, do caminho da fé, e tem necessidade de receber uma instrução, aquela instrução que é apropriada para pessoas recém-convertidas, isso se configura, na realidade, uma situação extremamente ameaçadora para a vida espiritual daquele irmão e daquela igreja. Por quê? Porque a permanência na infância da fé gera pecado. E aí nós estamos vendo um pastor que não tem medo de repreender, que não tem medo de amoestar e orientar para que aqueles irmãos estejam num nível mais alto de desenvolvimento, para que eles avancem na fé. E nós, crentes, devemos entender que o crescimento envolve alimento sólido, porque eles nunca vão avançar com uma dieta de leite. Eu vou parar por aqui, eu não quero cansá-los, mas gostaria de chamar a atenção da igreja para uma realidade. Muitas vezes nós temos vivido, mas nós não crescemos, porque a liderança não cresce, porque os pastores não crescem, porque a liderança da igreja não cresce, porque aqueles que ensinam na igreja não crescem, não se desenvolvem. E aí você vai dizer, culpa dele, não. O escritor de Hebreus está chamando a atenção da igreja. Quando nós temos uma igreja assim, nós não somos eximidos da responsabilidade de buscar a conhecimento da palavra de Deus por nós mesmos. Procurar, orar, ler a palavra de Deus, ouvir bons sermões. Nós temos uma responsabilidade de crescimento. Não é só um crescimento em conhecimento puro e simplesmente. Ninguém aqui está chamando o povo de Deus a ser catedrático na palavra de Deus. Por isso que existem os mestres da igreja. É por isso que existem os pastores da igreja. Porque tudo que eu conheço, vocês passam a conhecer também. E vocês devem buscar esse conhecimento. Não negligenciar os meios de graça. Ser uma igreja que quer que à frente dela tenham pessoas compromissadas com o ensino da palavra de Deus. Isso não é louvor nenhum. Isso não é louvor. Chega a ser vergonhoso. Entendam o que eu quero dizer. Quando nós dizemos isso. Chega a ser vergonhoso. Não para nós, mas para a nossa igreja. Porque nós temos pastores que são fiéis à palavra de Deus. Às vezes nós enchemos a boca para dizer isso. Mas isso é uma inutilidade. Por quê? Porque os pastores, aqueles que estão à frente da igreja, os presbíteros, eles devem presidir bem, eles devem conhecer a palavra de Deus, devem saber o que eles têm que fazer na igreja. O pastor é a mesma coisa. E nós, crentes, também. E aí, quando falamos isso, por que nós falamos isso? Porque a nossa situação é caótica. Infelizmente. E não é porque um pastor é mais capaz do que o outro, mais inteligente. Não é nada disso. É porque se está abandonando o ensino claro e simples da palavra de Deus. E nós, como igreja, precisamos exigir dos nossos líderes que eles sejam assim.
É a nossa responsabilidade. Buscar isso para a nossa igreja. E buscar isso para a nossa vida. Precisamos entender claramente que o crescimento envolve alimento sólido. Precisamos entender que esse é um processo, isso é uma caminhada. Não queira chegar hoje na igreja querendo ser mestre. É uma caminhada cristã. Os presbíteros eram os anciãos da igreja. A Bíblia fala que os presbíteros e diáconos eram experimentados, ou seja, eram aqueles que tinham mais experiência na vida cristã e se mostravam aptos a instruir e a guiar outros. Há um processo, há um crescimento que é natural. Você não precisa fazer muita força, não. Você faz força para crescer? Não, você só se alimenta, né? Se alimenta, come direitinho, vai dormir em determinado horário, faz determinadas atividades físicas, estuda, tem o seu entretenimento, vê uma televisão, joga um videogame, joga um futebol, e você cresce. Porque todas essas coisas que você está fazendo aqui servem e são instrumentos para o teu crescimento. Até o sono que você dorme. Ao exemplo da igreja, não precisa fazer muita força não. É só você viver a vida cristã. É só você meditar na palavra de Deus. É só você ser uma pessoa, não é assiduidade ao culto, mas compromissada com o dia do Senhor, ouvindo a pregação do Evangelho, orando, pedindo para que Deus fale no seu coração. Isso naturalmente vai fazer você crescer, aplicando a palavra de Deus na sua vida, como aquele jovem ali de Provérbios, que ele vai se deparar com algumas situações e ele vai ter que escolher, ele vai escolher segundo a palavra de Deus. Isso é experiência. E essas coisas vêm com o tempo. Eu me lembro que com 18 anos, apesar de ter passado por muitas coisas e ter amadurecido por causa disso, eu era um menino. Eu me lembro que eu me casei com 23, se eu não estiver errado. Eu casei com 23 anos e me achava um homem. Pela profissão que eu exercia e todas as dificuldades, experiências que essa profissão me dava, pelos sofrimentos e pelas dificuldades e os erros que eu cometi na minha juventude, na minha infância, na minha adolescência, que me fizeram amadurecer e que não deveria ser assim. E me casei com 23 anos com uma menina linda de 19. E eu achava que era o homem mais maduro do mundo. Eu era uma criança. Eu era uma criança. Mas essa criança cresceu. Como todos vocês. E amadureceu com os sofrimentos, com as dificuldades. Mas esse amadurecimento veio porque eu olhava todas essas coisas pelo prisma da palavra de Deus. Fui ajudado nesse processo por uma igreja, por um pastor que pastoreava a igreja, que pastoreava a nossa vida. Crescemos muito por causa da pregação, da instrução que era dada de púlpito. E é assim. É assim. Não precisa fazer muita força, não. Por quê? Porque o Senhor está interessado no crescimento, na sua maturidade, com vistas à igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, eu acho que foi a carta aos Filipenses, ele fala que os sofrimentos dele trouxeram experiência para ele consolar outras pessoas que passavam pela mesma situação que ele tinha passado. Então o sofrimento, as chagas, a perseguição do apóstolo Paulo, as perseguições do apóstolo Paulo, e todo o sofrimento na carne, ou seja, doença dele e outras coisas mais, fizeram com que ele capacitaram para que ele pudesse socorrer outros.
É assim que as coisas funcionam. Mas os nossos olhos, o nosso entendimento, a sabedoria para reter essa maturidade está aqui. E não aqui. Está aqui. A palavra de Deus. Nós somos chamados a crescermos nesse conhecimento. Esse é o propósito de Deus. Que todos nós cheguemos à plenitude de Cristo. Vamos orar.